Fala, meus jovens. Hoje eu separei 5 motos que quase ninguém dá moral, mas que são tesouros escondidos no mercado. Máquina boa, forte, confiável e com aquele custo-benefício que só aparece quando a galera tá ocupada demais seguindo modinha. Já mete o like para fortalecer o vídeo e se inscreve no canal, porque aqui a gente garimpa moto de verdade e separa a oportunidade de cilada sem enrolação. A Suzuki GS 500 2005 é daquelas motos que já foram o sonho possível de muita gente. Na época em que 500 cilindradas ainda tinha peso de moto grande, ela era o pacote certeiro, motor forte o bastante para a estrada, simples o bastante para manter, e confiável o suficiente para virar companheira de anos. Hoje virou aquela joia esquecida, quem conhece reconhece de longe, quem não conhece passa batido achando que é só mais uma antiga. E é aí que ela vira tesouro no meio das usadas. A GS 500 nasceu no fim dos anos 80 e atravessou décadas mudando pouco porque o projeto dava certo. Bicilíndrica em linha, carburada, arrefecida a ar óleo, com ciclística honesta e proposta clara. Em 2005, ela já estava naquele ponto madura. Sem firula, sem promessa, só entregando o básico bem feito. E quando você sobe nela, dá para entender por que fez sucesso. É moto que anda com vontade, sem parecer que está se matando para isso. O motor dela é a alma do rolê. Não é 4 cilindros cantando fino, não é monocilíndrico vibrando que nem furadeira. É um bicilíndrico que empurra com consistência e responde do jeito que você usa no mundo real: retomada, saída de curva, ultrapassagem. Ela não precisa ser a mais rápida do grupo para ser respeitada, ela é forte do jeito útil. Ponto forte, sem enrolação, simplicidade robusta. É moto que mecânico entende, que aceita manutenção raiz bem feita, e que quando tá em ordem vira pau para toda a obra. Também é uma 500 leve pro que entrega, com comportamento previsível e bom equilíbrio, para quem quer uma moto de entrada no mundo estrada de verdade. E tem um bônus que hoje ficou raro, ela tem personalidade mecânica. Você sente a moto trabalhando sem filtro. Ponto fraco, idade e carburador. Em 2005, tudo bem. Em 2026, isso significa que você depende muito do estado do exemplar. Carburador desregulado vira falha, consumo ruim e dor de cabeça. Borracha ressecada, mangueira cansada, elétrica remendada, suspensão com 20 anos de pancada, tudo isso aparece. E tem outro ponto: peça específica e acabamento podem dar mais trabalho dependendo da região. Por que não? É uma moto atual com estoque fácil em qualquer esquina. Nada impossível, mas não é peguei hoje, arrumo amanhã em todo lugar. Ela também costuma denunciar dono relaxado. GS 500 bem cuidada é lisa, redonda, gostosa. GS 500 mal cuidada é dura, vibra mais, falha, dá pipoco e vira a famosa moto velha ruim. Mindo, dizendo que o problema quase sempre é histórico, não projeto. Se você tá caçando uma, o jogo é simples. Procure a mais original e bem mantida possível. Olhe partida a frio, marcha lenta estável, retomada sem engasgo, sinais de vazamento, estado de relação, pneus e freios. Verifique suspensão, muita GS roda anos com amortecedor morto e o dono jura que é assim mesmo. E qualquer gambiarra elétrica é alerta vermelho, porque moto antiga com fio remendado é roleta. A GS 500 2005 fez sucesso porque entregava uma coisa que ainda vale muito hoje: moto de verdade, com custo e simplicidade compatíveis com a vida real. E justamente por pouca gente lembrar dela, você ainda encontra unidades que são achado. Aquela compra que não impressiona quem só olha lançamento, mas faz sorrir quem senta e pilota. A Honda NC 700 2014 é aquela moto que muita gente olhou, não entendeu e deixou passar. Aí o tempo fez o favor, hoje ela virou um achado para quem quer uma moto grande para viajar com conforto, estilo discreto e zero paciência para dor de cabeça. Porque a NC 700 não foi criada para impressionar em ficha técnica. Ela foi criada para funcionar na vida real. A história dela começa quando a Honda decidiu fazer uma moto pensando mais em uso diário e viagem do que em emocionar no giro. E aí veio a ideia que divide opiniões até hoje. Um bicilíndrico paralelo de 670 cc, arrefecido a líquido, injetado com foco em torque em baixa e média rotação, trabalhando em rotações mais baixas que a maioria das motos da categoria. Traduzindo, ela não grita, ela empurra. E empurra do jeito que você usa na estrada e na cidade. Retomada limpa, força cedo, sem precisar ficar reduzindo igual videogame. E a NC tem outro detalhe que virou marca registrada: o porta-treco no lugar onde normalmente fica o tanque,
O tanque de verdade fica sob o banco. Isso, na prática, é uma genialidade para quem usa moto de verdade. Você guarda capacete, mochila, capa de chuva, tralha de viagem curta e de repente a moto vira mais prática que muita scooter. É o tipo de coisa que você zoa no início e depois não vive sem. Na estrada, ela entrega exatamente o que promete: posição de pilotagem confortável, postura mais ereta, boa proteção aerodinâmica dentro da proposta e um comportamento estável. É moto que você pega um dia inteiro de viagem e não chega moído. O motor em rotações mais baixas também ajuda nisso. Menos vibração chata, sensação de conjunto relaxado e geralmente um consumo bem interessante para o tamanho, porque ela foi feita para rodar, não para gastar. Ponto forte: praticidade e economia com cara de moto grande. É difícil achar outra moto desse porte que seja tão uso inteligente. O motor tem fama de durável quando bem cuidado, o conjunto é previsível e confortável. E ela é uma excelente parceira de viagem sem ficar te cobrando postura de esportiva. Outra força é justamente ser uma moto fora da moda, muita gente não procura, então você encontra oportunidade boa no usado. Ponto fraco: se você é do time que ama esticar giro e ouvir motor berrando, a NC pode parecer sem graça. Ela é mais torque e constância do que adrenalina e gritaria. E isso não é defeito mecânico, é personalidade. Também é uma moto que pode sofrer no mercado de revenda dependendo da região, porque tem gente que ainda não entende a proposta e quer moto grande com cara de briga. Além disso, como qualquer usada, tudo depende do histórico, tem NC 700X rodando como relógio. E tem NC que virou mula de carga sem manutenção caprichada. O motivo de ela ter ficado meio de lado é simples: chegaram modelos mais novos com mais eletrônica, mais visual aventureiro agressivo e mais hype. A NC 700X ficou com fama de moto racional demais, como se isso fosse xingamento. Só que para quem viaja e quer conforto, autonomia e confiabilidade, ser racional é exatamente o ponto. Na hora de olhar uma NC 700X 2014, a lógica é direta: histórico de revisão, óleo e fluidos em dia, estado de relação, pneus, freios e suspensão. Ver se a moto está original ou cheia de adaptação elétrica de farol auxiliar e tomada mal feita, isso é mais comum do que parece. E se for versão com DCT, quando aplicável no mercado, checar funcionamento perfeito do câmbio e manutenção correta, porque é um sistema excelente quando cuidado e chato quando negligenciado. A NC 700X é a moto do cara que quer viajar com estilo sem precisar se fantasiar de aventureiro, quer conforto sem virar dono de oficina, e quer uma moto grande que cabe na rotina. E isso explica por que, mesmo de lado no hype, ela continua fazendo sentido para quem compra com a cabeça. A Honda CB500 carburada 2001 é raiz de um jeito que hoje virou artigo de luxo. Não tem firula, não tem modo, não tem tela te elogiando. Ela só liga e entrega. E entrega com um conjunto que já fez muita gente feliz de verdade na estrada e na cidade, quando 500 cilindradas ainda era sinônimo de moto grande e respeito no semáforo. Ela nasceu numa época em que a Honda acertava a mão no feijão com arroz bem temperado. Um bicilíndrico em linha de 499 cm crazy, arrefecido a líquido, DOHC, carburado com potência e torque suficientes para você viajar com segurança, ultrapassar sem sofrimento e ainda brincar em serra com dignidade. A CB500 não era moto de vitrine, era moto de uso. E por isso tem tanta rodando até hoje. O que prende nessa moto é o jeito que ela anda. Ela não tem aquela preguiça de baixa típica de algumas motos antigas, e também não é uma moto que precisa ser espancada para responder. A entrega é progressiva, forte o bastante, e o conjunto é leve e equilibrado para a categoria. Por isso ela ainda deixa muita moto novinha comendo poeira. Porque tem muita moto moderna que vem cheia de marketing, mas com motor e peso que não conversam tão bem quanto a CB conversava. Na prática, a CB500 acelera bem, mantém cruzeiro com sobra e passa confiança. É moto que dá gosto de pilotar. E tem outro ponto que virou parte da lenda: durabilidade. O projeto é conhecido por aguentar quilometragem alta quando recebe manutenção básica decente. Não é moto mágica, mas é moto honesta. Óleo no tempo certo, arrefecimento cuidado, relação e freios em dia, e ela segue. Ponto forte: conjunto acertado e robusto. O motor é confiável e forte para a proposta, a ciclística é estável e previsível. E é uma moto que te dá sensação de moto de verdade, sem ser um trambolho. Também é relativamente simples de manter comparada a muita moto grande moderna.
porque não tem uma camada de eletrônica para complicar diagnóstico. E tem o fator ouro, ela virou clássica desejada. Quem sabe o que é, procura. Ponto fraco, idade e carburador. A CB500 2001 hoje depende totalmente de como foi cuidada. Carburador mal acertado vira falha. Consumo ruim. Partida chata e funcionamento irregular. Mentos e SNIMO e 6, e tem muito dono que empurra isso com a barriga. Outra peças de acabamento e alguns itens específicos podem exigir mais paciência, porque é moto antiga. E tem um ponto importante. Muita CB500 foi usada forte, caiu, foi remendada, foi customizada no improviso. Você encontra a unidade excelente e encontra a unidade maquiada. Se você está olhando uma, o que decide não é o brilho da tinta, é o estado do conjunto. Marcha lenta firme, resposta limpa sem engasgo, sistema de arrefecimento funcionando perfeito, ventoinha armando, sem vazamento, sem água misteriosa, freios bons, suspensão sem bater seco, alinhamento reto e elétrica sem gambiarra. E qualquer moto com escape e filtro mexidos, sem acerto bem feito merece desconfiança, porque carburada não perdoa ajuste por achismo. A CB500 carburada 2001 vale ouro porque é um tipo de moto que ficou raro. Forte, equilibrada, durável e com personalidade mecânica. Você pilota e sente. E quando você acha uma inteira bem cuidada, ela não parece uma moto velha tentando sobreviver, parece uma moto clássica ainda fazendo o que sempre fez. Andar forte e deixar muita novidade passando vergonha no asfalto. A Yamaha TDM 850 2001 é daquelas motos que parecem ter sido feitas antes do mundo decidir que tudo precisa caber numa categoria com um nome bonitinho. Ela é grande, robusta, diferente e passa uma presença que hoje você não compra em concessionária, você garimpa. E no meio das usadas a TDM tá ali, meio esquecida, meio cultuada, esperando voltar para as ruas com estilo, sem pedir aprovação de ninguém. A história dela é basicamente a Yamaha sendo teimosa do jeito certo. A TDM nasceu para ser uma mistura quando misturar ainda era estranho. Postura alta, conforto de viagem, motor forte e um comportamento mais de estrada do que de trilha. Hoje chamariam de crossover e a galera aplaudiria como se fosse novidade. Em 2001, ela era só TDM, uma moto que não precisava se explicar. O motor é um bicilíndrico paralelo de 849 centímetros, arrefecido a líquido, com aquele tempero típico da Yamaha da época. Projeto com 5 válvulas por cilindro e uma entrega de força bem utilizável. Não é motor de ficar gritando em giro alto o tempo todo. É motor que empurra com autoridade, com cara de moto grande. Ela dá aquela sensação de sobra em retomada e de cruzeiro tranquilo, que é exatamente o que quem viaja quer. Ritmo sem esforço. E é isso que prende quando você vê uma TDM passando hoje, ela parece uma moto feita para rodar, não para aparecer. Carenagem funcional, bolha ajudando no vento, banco e ergonomia pensados para horas, e uma ciclística que prioriza a estabilidade. Ela não é afiada como naked moderna e nem leve como trail pequena, ela é sólida. A palavra é essa, sólida. Ponto forte, conforto e robustez com personalidade. É moto grande que encara estrada longa sem te quebrar, tem motor forte o suficiente para viajar com garupa e bagagem sem drama. E tem uma presença que chama a atenção justamente por ser incomum. Outra força é o projeto honesto, menos dependência de eletrônica moderna e mais mecânica clássica, o que agrada quem gosta de entender a moto e manter com lógica, não com adivinhação. Ponto fraco, idade e realidade de peça de manutenção. A TDM 850 2001 normalmente é carburada, dependendo do mercado e configuração. Então acerto de carburador é obrigatório para ela ficar redonda. Marcha lenta estável, resposta limpa, consumo coerente. E como é uma moto mais rara, algumas peças específicas e acabamentos podem exigir paciência, pesquisa e às vezes importação. Outro ponto é peso e altura. É moto grande, e manobrar em baixa ou no anda-e-para pede braço e costume. Não é moto para quem quer facilidade de 250. E tem o ponto que mais decide se ela é tesouro ou dor de cabeça. Histórico. Muita TDM passou anos parada. Moto parada envelhece pior do que moto rodada. Resseca mangueira, gruda coisa em carburador, oxida contato, cansa bateria, estraga fluido, endurece retentor. Aí o cara compra achando que vai só trocar óleo e descobre que comprou uma reanimação. Se você olha uma TDM 850 2001, os itens que não dá para ignorar são bem diretos. Arrefecimento funcionando perfeito, radiador, mangueiras, ventoinha, elétrica sem gambiarra,
carburadores ajustados e sincronizados, suspensão sem vazamento e sem batida seca, freios revisados, rolamentos e caixa de direção sem folga, rodas alinhadas e sinais de queda bem avaliados. E se tiver acessório elétrico instalado, olhar com mais desconfiança ainda, porque moto antiga com instalação mal feita vira enigma. A TDM é uma moto grande que ficou no tempo errado, avançada demais para a época, estranha demais para o mercado comum e hoje exatamente por isso tem um charme que pouca coisa tem. No meio das usadas, ela é aquela oportunidade para quem quer rodar diferente, viajar com conforto e aparecer sem precisar de LED piscando, só com presença e história. A Suzuki Bandit 650N 2012 é uma daquelas motos que já foi fenômeno de rua, num nível que hoje parece lenda. Quem gosta de moto de verdade lembra? Era o tipo de naked que você escutava antes de ver, com presença de moto grande e aquele jeitão musculoso que não precisa de firula para impor respeito. E aí o tempo foi passando, os lançamentos vieram com mais eletrônica, mais recorte, mais tela, e a Bandit foi ficando meio esquecida. Só que esquecida não significa superada, significa só que a moda mudou. A Bandit sempre teve uma receita simples e poderosa, motor 4 cilindros, confiabilidade Suzuki raiz, e um conjunto que aguenta uso real. Em 2012 ela já vinha numa fase bem madura, com injeção eletrônica e um acerto que deixa o motor utilizável no dia a dia, mas ainda com o tempero que faz o 4 em linha ser viciante. Suavidade em baixa, ronco encorpado, e aquela escalada de giro que muda o humor do piloto. O motor dela é um 656 cm 4 cilindros em linha, arrefecido a óleo ou a ar, com sistema Sachs derivados na família, e tem uma característica que fez a fama da Bandit: ela é forte sem ser arisca. Você consegue andar de boa, sem a moto ficar te provocando a cada semáforo, mas quando abre, ela responde com autoridade. Não é explosão de super sport. É força usável, cheia, com retomada que assusta muita moto mais nova e mais moderna, que no papel parece incrível, mas na prática entrega menos sensação. E nostálgica é a palavra certa, porque a Band carrega aquele espírito de naked clássica. Tanque grande, proporção robusta, postura de moto grande, e um visual que não envelheceu mal justamente por não depender de tendência futurista. Ela tem cara de moto, e isso hoje virou diferencial. Ponto forte, o conjunto motor mais robustez. A Bandit 650N é conhecida por ser durável quando bem cuidada, e por entregar uma pilotagem prazerosa, som, giro, presença e potência suficiente para cidade e estrada com sobra. Em viagem ela vai muito bem, cruzeiro confortável, ultrapassagem fácil e estabilidade. É moto que faz o cara rodar sorrindo, não calculando sofrimento. E como é uma naked de verdade, ela tem aquela sensação mecânica direta que muita moto atual filtra demais. Ponto fraco, peso e calor, principalmente no uso urbano travado. Bandit não é leve, e manobra lenta cobra braço. E como é 4 cilindros, em trânsito pesado ela esquenta e você sente. Outro ponto é consumo. Se você anda no modo bandido, ela bebe. Não adianta querer economia de 250 numa 4 cilindros de 650. E tem um fator decisivo no usado. Muita Bandit caiu na mão de dono que gosta de mexer, escape, filtro, remap, ponteira barulhenta. Se foi bem feito, beleza. Se foi gambiarra, você herda a falha, consumo estranho e dor de cabeça. E como ela ficou esquecida, acontece um fenômeno clássico. Tem gente vendendo como se fosse só uma moto antiga, e tem gente vendendo como se fosse obra de arte. A verdade está no meio e depende do estado. Bandit boa é uma baita. Compra. Bandit cansada é um projeto caro, porque moto grande com manutenção acumulada não dá desconto, ela só atrasa a cobrança. Se você está olhando uma Bandit 650N 2012, os pontos que não dá para ignorar: histórico de revisão, estado de relação, pneus e freios, suspensão, retentores e traseira cansada mudam a moto. Sinais de queda e principalmente como está o motor em funcionamento: marcha lenta firme, resposta limpa, sem ruído anormal e sem cheiro de tá rodando rico demais por causa de remap mal feito. Elétrica também merece atenção, porque acessório mal instalado em moto antiga vira carnaval de fio. A Bandit 650N 2012 é lembrança viva de uma época em que naked forte era simples. Motor bom, conjunto honesto e presença absurda. E por mais que o tempo tenha empurrado ela para fora do hype, ela ainda encanta qualquer cara que ama moto justamente porque entrega aquilo que muita moto nova tenta vender em propaganda:
Sensação de moto grande de verdade. No fim, essas motos que ninguém liga só são ignoradas porque não estão na moda, não têm lançamento todo ano e não vêm com painel que parece tablet. Mas na rua e na estrada, muitas delas entregam mais moto por moto do que muito modelo novo que vive de marketing e parcela infinita. Só que tesouro escondido não é loteria. Se você comprar sem olhar histórico, sem checar manutenção e cair em moto moída, você não achou um tesouro, achou um projeto. Agora, se garimpar certo, você pega máquina forte, confiável e cheia de personalidade, pagando menos justamente porque o povo passou reto. Se curtiu esse tipo de lista, deixa o like no vídeo porque aí eu sei que você quer mais achados fora do radar. E se inscreve no canal porque no próximo eu trago mais tesouros esquecidos e também as ciladas disfarçadas de bom negócio para você não cair.